Acho que caiu a conexão. Hoje tá assim, não é? Essa chuva torrencial, não sei o que aconteceu, mas eu acho que caiu a conexão. Mas aí a gente deve. Vamos voltando. Vamos voltando. Eu acho que é esse contexto do tempo, né? O tempo ele tá bem confuso. Hoje à noite a gente hoje de manhã a gente já teve um momento com o comitê e também estava bem oscilante. Então a gente está retornando. Vamos retornando. Deixa eu procurar novamente a professora Valéria para que a gente continue. Edivan, um abraço, Edivan. Boa noite, seja bem-vindo para a discussão também aqui da rede. Deixa eu ver se a professora Valéria já voltou. Coisas de internet, coisa desse momento atual de chuva. Mas a internet cai, mas a gente se mantém aqui, não é? Firmes. Deixa eu ver se a professora Valéria entrou. Professora Valéria, será que ela já está por aí? Ainda não identifiquei. Boa noite, Luciana. Valéria entrou. Deixa eu convidá-la novamente. Novamente. Voltei. Os desafios dessa internet hoje nesse dia de chuva, não é? Desde de manhã. Primeiro Desde foi você, André. Foi, então vamos lá. Só retomando de onde a gente estava, eu estava trazendo para a gente a proposta temática da campanha da Rede 2021, que é justamente o Cadê Teu Plano? Né, onde a gente também traz que o enfrentamento às violências sexuais contra crianças e adolescentes é um dever de todos, todas e todes. Então, é uma temática, uma provocativa muito interessante que a gente faz tanto no contexto estadual quanto no contexto municipal. Eu vou falar um pouquinho sobre essa nossa programação que foi pensado para que depois a gente comece de fato a discussão. Então, a gente inicia, né, esse momento com a nossa live de lançamento, que é esse momento que nós estamos agora, para discutir um pouco sobre essa temática. Nós teremos também no dia 18 de maio uma transmissão pelo Facebook do Centro das Mulheres do Cabo, uma entrevista, num bate-papo, na verdade, com a Rádio Mulher. Então, todo mundo ligadinho no Facebook do Centro das Mulheres do Cabo. No dia 18 de maio também, às 5 horas da tarde, nós teremos o nosso webinário, que é um webinário onde a gente vai discutir, né, toda a temática do Cadê Teu Plano, né, as propostas de discussão, levantamento metodológico, como a gente está enquanto plano estadual, como a gente está enquanto plano municipal. Também teremos no dia 26 de maio, né, uma live transmitida aqui pelo nosso Instagram da Rede de Enfrentamento com os adolescentes da rede de enfrentamento, participantes do coletivo Mulher Vida, do Centro das Mulheres do Cabo, enfim, os adolescentes que compõem e fazem parte das instituições membros da rede de enfrentamento. Nós teremos também intervenções culturais por meio de grafitagem nas comunidades durante todo o mês de maio, colocando a temática em pauta dentro das comunidades. Então, é uma manifestação cultural muito interessante. Nós teremos também ainda
uma formação por região de Pernambuco, com os municípios sobre o plano de enfrentamento. Claro que essa formação junto aos municípios, ela não vai ser toda atrelada no mês de maio. Nós teremos ações durante todo o ano, a partir dessa campanha do Cadê Teu Plano, e vamos ter essas formações por região, né, região de desenvolvimento de Pernambuco, tentando, né, de certo modo, alcançar a maioria dos municípios, justamente para que a gente possa discutir sobre o plano. E também a formação profissionais para fins de discutir também com profissionais que atuam nos contextos terapêuticos. Então, profissionais que atuam, seja em terapia ocupacional, arte-terapia, psicólogos, a gente vai ter também uma formação específica para esses profissionais. Para além disso, a gente vai ter uma série de programação junto aos parceiros, né? Que a gente vai ter os 21 anos do Prêmio Neide Castanha, né, que é um evento no qual a rede sempre se coloca presente a nível nacional. Teremos o Faça Bonito FRPE, onde a gente também vai estar presente enquanto rede, discutindo também a temática. O lançamento da pesquisa nacional, isso também vai ser pauta e a gente, enquanto rede, vai estar presente. O webinário sobre tráfico de crianças, que está previsto também para que a gente participe e também para que a gente promova, né, enquanto rede, e rodas de diálogos que a gente vai ter também a partir dessa programação dos parceiros junto à rede. Então, agora que eu já falei um monte de questões sobre a programação e sobre o nosso tema, Valéria, eu queria que a gente começasse já discutindo um pouco sobre a importância dos planos decenais, principalmente neste específico que a gente traz o plano decenal de enfrentamento às violências sexuais contra crianças e adolescentes. Então, os telefones hoje nossos, eles estão vivos, né? O celular está carregando, então porque eu ia entrar pelo computador, terminei usando o celular e ele está descarregado, eu fiquei com medo, estou carregando. A gente vai ajeitando aqui. Exato, exato. Então, para a gente começar a discussão, eu gostaria que você trouxesse um pouquinho sobre a importância. Por que um plano? Por que a gente precisa de um plano? Certo. Primeiro, acho que a gente tem que ter, assim, rapidamente, ter uma ideia de que a gente está falando de violência sexual contra crianças e adolescentes. A violência sexual, na verdade, quando a gente fala violência sexual, a gente está usando uma categoria mais macro, ampla. E quando a gente vai observar quais são as expressões dessa violência sexual contra crianças e adolescentes, a gente abre um leque bem maior de outros conceitos, né? Como o abuso sexual, a exploração sexual, a pornografia infantil, os crimes sexuais pela internet, o turismo sexual, porque eu continuo utilizando o turismo sexual, eu e Rosana, do coletivo, que a gente usa o turismo sexual ainda como conceito. Nós temos, inclusive, modalidades, expressões dessa violência sexual, que com o passar do tempo, elas não existiam, elas aparecem. Por exemplo, os crimes sexuais através das redes da internet. E quando nós não tínhamos internet, esse era um tipo de crime que a gente não tinha conhecimento, não se expressava. Hoje a gente tem, né? E isso é muito preocupante, principalmente nesse momento que a gente está de isolamento, em que as crianças não estão na escola e acessando os equipamentos para ter acesso a aulas e a outras atividades. Então, a gente está falando de um fenômeno que, primeiro, no Brasil, como no mundo, a tendência é sempre crescente, os números aumentam sempre. Se a gente pegar uma série histórica de 2003 até hoje, 2003 que é a marcação que a gente tem do Disque 100, né? A gente tem números que sempre avançam. Então, o Estado, né, precisa dar respostas diante dessa situação gravíssima, que são crianças sendo vítimas de violência, portanto, vítimas de um crime gravíssimo, né? Então, como é que o Estado vai dar as respostas?
O plano, na verdade, Mark Douglas, eu não vou aprofundar isso hoje, talvez eu chegue lá no nosso seminário e a gente aprofunde. Mas tem uma coisa muito interessante. A experiência dos planos de enfrentamento à violência sexual no Brasil inicia exatamente no ano de 2000. Então, nós temos aí 21 anos de experiência de planos, né, de enfrentamento. O primeiro plano brasileiro é do ano de 2000, quando o Brasil participou do primeiro Congresso de Exploração Sexual, né, que foi em Estocolmo, e nesse final desse primeiro congresso sai uma agenda de compromissos, uma declaração, em que os 122 países que participaram do congresso se comprometeram a implementar em seu país. Então, o Brasil chega, em 96, esse congresso aconteceu, e o Brasil, em 2000, finalmente vai cumprir aquele compromisso lá do primeiro Congresso Mundial, que foi em 1996. E o Brasil, então, escreve o primeiro plano de enfrentamento à violência sexual, depois de um processo de discussão em todas as regiões do Brasil, e aí, em junho de 2000, em um seminário lá em Natal, aqui, né, no Nordeste, a gente tem essa minuta do plano aprovado, que depois vai para o Conselho Nacional e é aprovado. Então, nós temos aí uma trajetória de 21 anos de planos. Ou seja, depois que saiu o primeiro plano, os estados e os municípios foram provocados também a pensar como iam enfrentar esse problema da violência sexual. E aí começam as experiências. Em Recife, o plano, em 2001, a gente já tem um primeiro plano. Aqui em Pernambuco, o nosso primeiro plano, ele é de 2003, se eu não me engano. Se eu não me engano, é 2003. E, então, qual é a grande importância do plano? O poder público, principalmente, né, aquele município, aquele estado, dizer exatamente quais são as suas estratégias, quais são as suas ações para enfrentar a violência sexual contra crianças e adolescentes. Pensar e planejar essas ações no tempo e dando nomes às instituições que são responsáveis pela execução dessas ações. Então, é importantíssimo esse planejamento das ações de enfrentamento no tempo, né, num determinado tempo, um período determinado aí, para que a gente tenha, de fato, ações sendo executadas, porque a violência sexual contra a criança, ela é cotidiana, é diária. Agora a gente está conversando sobre o assunto e nós temos aí centenas de meninas e meninos que estão sendo vítimas de violência aqui no nosso estado, né? Isso, só no primeiro trimestre desse ano, de 2021 já, a SDS já identificou mais de 500 casos de violência sexual contra crianças e adolescentes. Então, a gente começa a perceber, a partir dessa provocativa, o quanto esse plano ele é importante justamente por esses números, né, que são expressivos e que a gente ainda entende que, para além desse número expressivo, ainda existe uma série de subnotificações, né, Valéria? Porque isso também é outro problema que a gente enfrenta enquanto rede de enfrentamento. Eu não quero hoje falar dos problemas. Eu quero estimular as pessoas, né, a se interessarem pelo tema do plano, para os municípios começarem a se estimular, a revisar seus planos, né? Porque problemas a gente tem um bocado aí, né? Com relação à proteção. Professora Valéria, quando a gente trata sobre a importância do plano, isso foi recorrente para mim enquanto estando nesse processo junto com vocês, conduzindo essa campanha. Eu recebi alguns relatos de município perguntando por que a escolha desse tema e por que, como a gente estava falando antes da importância, por quê? Porque muitos nem conheciam ou o plano estadual ou o plano municipal. E aí, a partir disso, qual seria, de que forma a gente elabora os planos? E quais são os objetivos para esses planos, para que a gente possa clarear um pouquinho as pessoas dos municípios que ficaram nos questionando o porquê dessa escolha, né? O porquê, só para que a gente consiga sintetizar o objetivo do plano e de que forma ele é elaborado. Não somos só nós, né, digamos,
pensando nessas estratégias. Existe um contexto macro para a elaboração desse plano, e aí seria muito bom que você pudesse falar um pouco sobre isso. A gente pode se espelhar na experiência de Pernambuco do seu último plano, que foi o de 2008. A gente também pode pensar no plano nacional, o último, que é de 2013. Então, os planos, sejam municipais, sejam estaduais ou mesmo nacional, eles têm objetivos que se aproximam muito, né? Então, um dos objetivos é realizar estudos, pesquisas sobre o fenômeno da violência sexual, porque você precisa conhecer, né, na minha cidade, como é que se expressa a violência sexual contra criança e adolescente, quem mais denuncia, quais são as instituições que são mais acessadas para que essas notificações cheguem. Quer dizer, a gente precisa conhecer esse fenômeno. Eu tenho mais casos de abuso sexual ou mais casos de exploração sexual? Ou não aparecem os casos de exploração sexual? Por que é que não aparece? Já que a gente sabe que ocorre. Então, a gente precisa conhecer, precisa de pesquisa, de estudos, diagnósticos. Quase todos os planos têm esse objetivo, né? Outro objetivo é a prevenção. Então, todos os planos, não tem nenhum plano de violência sexual que não tenha como objetivo prevenir a violência. Então, o plano apresenta esse objetivo para que se desenhe várias ações de prevenção, né? Mobilização social, comunicação, então uma comunicação permanente, porque a sociedade precisa ser sensibilizada ainda para a questão da violência sexual, porque muitas vezes ela é naturalizada. Principalmente se a gente tiver, né, McDouglas, falando da exploração sexual, do envolvimento de meninas, principalmente as meninas pobres, né, da periferia, negras. Então, ela já é uma mocinha, para ajudar em casa. Há uma naturalização dessa sociedade, uma certa hipocrisia, né, para essa situação. Então, a gente precisa mobilizar. Ainda em 2021, a gente ainda precisa sensibilizar a sociedade para a gente desenvolver ações. Então, esse é um objetivo que se repete muito nos planos. Muito interessante também é que ele indica ações de participação de adolescentes. Os planos indicam isso, prevê que a gente tem esse objetivo de estimular adolescentes, jovens, a participar das ações de enfrentamento, né, a essas discussões. E tem, assim, eu acho que mais três objetivos que eu acho extremamente importantes. É um indicativo de que se disputa, junto aos planos, o orçamento público. Então, há uma provocação nos planos, sempre há uma provocação nos textos dos planos, no final, de que a gente discuta orçamento público ao discutir as ações de enfrentamento. Quer dizer, orçamento para as despesas que a gente precisa efetuar ano a ano para que aquele plano se execute, porque sem recursos não tem como, né? Outra coisa que aparece muito, em todos eles quase, é a preocupação com o seu próprio monitoramento e sua avaliação. Esse também é um objetivo, né, de que a gente possa monitorar e avaliar. E uma preocupação com o fluxo, né, com esse fluxo do atendimento e o atendimento integral dessa criança vítima de violência, desse adolescente, de sua família. Há uma preocupação com essa atenção, com essa proteção social à criança e ao adolescente. Esses são os principais objetivos que a gente tem em relação aos planos, né? Agora, para falar da elaboração, né, foi a questão que você colocou depois, para a gente falar da elaboração dos planos, a gente tem que falar antes da pandemia e durante a pandemia, né, como é que a gente vai fazer, né? Pernambuco, na verdade, né, a rede de enfrentamento terminou acumulando uma experiência, uma metodologia, que ela termina sendo absorvida, inclusive, por processos de elaboração de outros planos, né? Então, a metodologia que a própria rede estimulou foi sempre um debate, né, uma discussão com a participação da sociedade, de vários setores da sociedade, do governo, vários órgãos, várias instituições governamentais, em todas as regiões do estado de Pernambuco. Então, a gente sempre construiu minutas, então uma comissão da rede
mista, né? Sociedade e governo, sempre discutiu por algum tempo uma minuta de plano, que foi para os encontros regionais no estado todo de Pernambuco, e nessas discussões absorveu novas propostas, até que se faz um relatório final e entrega esse relatório ao Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente, o estadual, que é o único que é responsável por deliberar política para a criança e para o adolescente no estado de Pernambuco. Portanto, é ele que vai rediscutir aquele relatório que é apresentado com as propostas do plano e vai deliberar. E promulga aí uma resolução, não é? Como foi a última resolução de 2008, com o nosso último plano, né? Decenal. Agora, durante a pandemia, nós vamos ter que pensar, botar a cabeça para funcionar, para pensar aí nas estratégias, né? Como é um processo que necessariamente precisa a coleta de informações, de dados sobre essa realidade da violência sexual, isso é possível fazer de forma remota, né, no ambiente virtual, então a gente pode gastar aí um bom tempo com as pesquisas, com as informações, né, que a gente já tem sobre a situação. No campo da saúde, da educação, da polícia, da justiça, né, esses dados todos, a gente faz esse levantamento, para poder pensar nessa minuta e pensar nessa discussão em nível estadual, né? Isso. Algumas pessoas estão participando aqui, professora. A Cepa Caruaru colocou que acredita que um dos desafios para a construção dos planos é justamente esse momento atual do contexto da pandemia. Nós tivemos outro comentário aqui bem interessante, enquanto a gente falava da elaboração dos planos e por que esses planos, quais seriam esses principais objetivos. E aí Michelle Albuquerque colocou que os planos também são importantes instrumentos quando pensamos no monitoramento das ações, dos compromissos assumidos, referência também para o controle social. Então, essa discussão ela já tem sido, sim, acalorada. Romero aqui também representando o nosso CEDCA-PE, trazendo que um dos objetivos importantes também é o monitoramento e avaliação, justamente para subsidiar com que o que está previsto no plano, de fato, ocorra, né, esteja em conformidade com os eixos que são propostos pelo plano. Ricardo, ele está colocando que precisamos avançar no sentido de garantir algum mecanismo que chame os municípios, Estado e União à responsabilidade. Quem já viu um município sofrer algum TAC devido à violência sexual? Então, é uma pergunta que ele se faz e nos faz justamente sobre a reflexão disso que a gente vem discutindo, tá? Todo mundo está nos ouvindo, o pessoal está dizendo aí que congelou. Tá normal? Confirmem para mim, por favor. Você está me ouvindo? Estou tá sim. Me ouvindo mais? Não sei. Então, vamos seguindo. Diante dessa sua fala, a partir do que seriam os objetivos, a elaboração do plano, vamos falar um pouquinho sobre o plano estadual. A gente precisa até pensar um pouco sobre isso. Então, assim, o plano estadual, em que passo está? Ele está atualizado? Ele está monitorado? Para que a gente possa iniciar cada vez mais essa discussão acerca da importância do plano, professora, a gente precisa falar um pouquinho também sobre esse nosso plano estadual. Em que pé ele está? Como ele está? Certo. Eu vou começar. Ele está desatualizado, muito desatualizado, né? Eu só queria trazer alguns números para a gente, antes da gente falar especificamente do plano estadual. Vejam, em 2008, que foi quando o nosso plano foi formulado, né, esse último plano, ele tem um período de execução de 2008 a 2017, o Disque 100, que é uma das fontes de números em relação à violência sexual, que esse é outro problema que a gente pode aprofundar no seminário, né? Nós não temos um número, nós temos cada instituição
cada área da política pública indicando um número, né, de atendimento ou de denúncia. Bom, vamos pegar só essa referência um pouco aí do Disque 100. Naquele ano de 2008, quando o plano estadual foi elaborado, nós tínhamos 30.508 denúncias de violência sexual no Disque 100, certo? Em 2008. Eu procurei os números de Pernambuco, não localizei, né? A gente tem esse problema, né? Muito sério, a gente não consegue localizar, a gente não tem uma base boa de dados, né, no Brasil. Mas, veja, em 2017, no material da nossa campanha estadual de 2018, na campanha da rede estadual de 2018, a rede lança um número dos CREAS, né, de Pernambuco, e dizendo que em 2017, ou seja, o ano em que o nosso plano, o período de finalização do nosso plano, 2017, Pernambuco tinha 2.027 casos atendidos de violência sexual nos CREAS de Pernambuco, né? A pesquisa que a gente realizou com a rede de enfrentamento, SENDEC e o grupo de pesquisa, o GCRIA, da UFPE, a gente trabalhou com dados de 2018 da polícia, né? Portanto, está bem próximo ali, 2018, 2017, e nós tínhamos aqui 1.981 casos que a Secretaria de Defesa Social informava ali em 2018, né? Portanto, a gente tem 2008, a gente tem em torno de... Quando a gente estava elaborando o plano, nós tínhamos em torno de 700 e poucos casos de violência sexual, 700 e pouco da polícia naquele ano, de 2008, quando nós elaboramos. Terminamos, se a gente pegar a referência da polícia de Pernambuco, a gente termina com quase 2.000 casos, né? Ou seja, de 2008 até 2017, nós temos um aumento expressivo de denúncias, de acompanhamento só da polícia, tá, gente? Eu não estou falando da notificação na saúde, nem da assistência. Como o CREAS e a polícia está bem próximo, a gente pode dizer que tem em torno de 2.000 casos. Isso em 10 anos. Em 10 anos. Então, o que é que acontece com Pernambuco? A gente, ali em 2008, depois de todo um processo, como eu já falei, de discussão no estado todo, o Conselho Estadual aprova, junto com o Conselho Estadual da Criança e da Assistência Social, aprova o nosso plano decenal, né? E esse plano, ele prevê, o plano, ele traz, para mim, já adiantando alguns problemas, né? O Sim. plano, ele não incorpora o monitoramento e a avaliação, como nós fizemos, que eu participei já de planos municipais, estaduais, e antes nós incluíamos como um dos eixos do próprio plano, como dinâmica própria do plano, o monitoramento e a avaliação periódica. O monitoramento no plano decenal ficou nas últimas folhas, né? Aquela folhinha lá do final do plano, fora do quadro operacional, onde se estabelece as ações, os eixos e os prazos, né? Então, a gente tem lá uma dinâmica de monitoramento e avaliação interessantíssima. Assim, não tenho nada a questionar sobre a metodologia que a gente propôs, né? Como nós mesmos na rede, né? Principalmente, que propôs aquela metodologia. E a metodologia prevê, veja, McDowell, a gente estava aqui dizendo que tínhamos assembleias anuais, tá? Puxadas pelos 2 conselhos, aí eu já vejo um problema, quero logo deixar registrado. Não há, na minha compreensão, não há necessidade de uma resolução conjunta, Conselho Estadual da Assistência e Conselho Estadual da Criança. Não há essa necessidade, porque a política da criança ela é de responsabilidade do Conselho Estadual, de direito da criança e do adolescente, e não da assistência. Eu acho que esse é um recorte, até de certa forma, porque não é questão, política de criança não é questão só de assistência, de educação e de saúde, né? Então, a gente ia ter que ter uma resolução com várias assinaturas. Então, o Conselho Estadual
junto com o Conselho da Assistência, do Direito de Assistência, puxando anualmente momentos abertos com a sociedade civil de monitoramento da execução do plano. Vê que legal, né? E dizendo que esses conselhos iam criar um instrumental próprio de monitoramento para coletar, logicamente, as informações daquelas instituições que ficaram responsáveis pelas ações, anualmente. E a gente disse aqui, no plano de 2008, que a gente ia fazer a cada 3 anos um encontro de avaliação do plano. Então, veja a dinâmica como uma dinâmica legal de monitoramento e avaliação. Eu tenho a cada ano um relatório de acompanhamento da execução do plano e a cada 3 anos eu tenho aí um momento mais robusto de avaliação do que foi executado ou não e fazer, naturalmente, as adequações necessárias, as mudanças que são necessárias, porque a realidade é dinâmica, 10 anos não dá para você prever tudo, né? Que vai acontecer. No último ano do plano, de execução desse plano, portanto, em 2017, ia fazer a avaliação final do plano de enfrentamento. Significa que no último ano do plano, a gente teria aí 10 relatórios de acompanhamento e 3 relatórios de avaliação, que são avaliações trienais. Vê que legal, quanta informação nós já tínhamos para avaliar o plano e refazer o plano, né? Fazer um novo plano, novas propostas, porque essa realidade muda. O que acontece é que nós, por 4 anos, não conseguimos fazer essa avaliação, e por isso que a rede, assim, muito sabiamente, toma para si essa pauta para estimular o Conselho Estadual e as instituições e os municípios a voltarem a se preocupar, porque a existência de um plano significa voltar para a agenda pública da sociedade, das instituições da sociedade e de governo, o problema da violência sexual. Porque, às vezes, a gente só fala do problema quando a gente tem um caso emblemático, que a imprensa dá uma ampla cobertura, aí a gente se lembra, tem esse problema. Sim, mas tem esse problema, mas quais são as políticas públicas que nós temos para enfrentar esses problemas? Então, nós passamos 4 anos em que a gente não conseguiu fazer monitoramento, não conseguiu fazer a avaliação, e agora a gente está correndo atrás de recuperar esse tempo e começar a discutir mais profundamente. Já existem algumas pesquisas, né? Em 2019, eu apresentei ao próprio Conselho Estadual, numa assembleia, aliás, às vésperas do primeiro fechamento da pandemia, né? Uma assembleia aberta. Uma semana antes. Uma semana antes, exatamente. Aliás, a gente foi numa segunda-feira, parece, e na outra segunda a gente, né, foi o primeiro fechamento. Então, naquele momento, eu apresentei os resultados da pesquisa que o Recria, Rede, Enfrentamento e SENDEC realizaram, uma pesquisa sobre a violência sexual no estado de Pernambuco. Apresentei as várias recomendações que a gente tinha para o novo plano, né? E, assim, a gente já tem informações, não são suficientes. Claro que não, porque já faz um ano, então a gente precisa renovar esses conteúdos, né? E foi isso. Então, a gente tem aí um problema com o tempo, né? E queria só frisar mais uma coisa. A gente também, eu localizo que lá em 2008, além de colocarmos no final, para o final, o monitoramento e avaliação, deixamos também o indicativo de uma folhinha para o orçamento, né? Orçamento deve integrar também o plano, né? Porque deixar como recomendação que as instituições passem a inserir na discussão do orçamento público as ações que precisam de recursos do plano é muito pouco, né? A gente precisa de outras, de fato, de outras ações mais fechadinhas, mais elaboradas, propostas mais acabadas dentro do próprio texto do plano, né? Como um dos eixos. Exato, professora. Então, outro questionamento que chegou muito quando a gente teve essa proposta da live de lançamento
Os planos, eles são elaborados, eles precisam ser avaliados e monitorados, e quem realiza essa avaliação? Então, a professora Valéria, ela já, na fala dela, começou a trazer um pouco sobre a importância desse Conselho Estadual. Quando a gente fala no contexto do município, a gente precisa também trazer essa reflexão acerca dos conselhos municipais, e aí também é importante a gente frisar a importância desses conselhos, eles estarem ativos, eles estarem atuantes, eles estarem justamente fortalecendo essas políticas, principalmente essas que já estão a princípio de elaboração ou a existência de planos. Mas aí eu abro também para que você possa falar um pouco sobre esse processo de avaliação, como você já falou, só para frisar da importância dos conselhos nesse processo de avaliação. Eu, nos últimos anos, né, esse assunto está sempre presente nos meus estudos, nas pesquisas, né, os planos de enfrentamento, né, e a própria questão da violência sexual, e eu cheguei a uma conclusão. Revisitando os planos em que eles delegam para o conselho de direito, né, para o conselho estadual, municipal, seja qual for a esfera de governo, eu acho que hoje eu tenho clareza de que isso é um equívoco, né? Eu acho que delegar a um conselho, que não é o Conselho de Direitos, não é apesar de ser um órgão do Executivo, ele não é um órgão que executa política pública, né? O Conselho delibera a política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente. Então, quando a gente diz nos planos que o Plano Estadual de Violência Sexual, o Plano Estadual Socioeducativo, o Plano Estadual do Trabalho Infantil, o Plano Estadual... Quer dizer, quando a gente começa... Pernambuco tem uns 5 planos, mais ou menos, eu não perdi as contas. A gente dizer que esse conselho vai monitorar e avaliar esses planos, significa que a gente está criando um órgão de planejamento, de monitoramento e de avaliação de política, né? E isso é muito complicado, porque aí você perde a principal atribuição desse Conselho de Direitos, prevista, inclusive, no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é lei federal, que diz claramente qual é o seu papel. Então, seu papel não é um papel executivo, ele delibera a política que esse poder executivo deve implementar. Então, hoje, na minha compreensão, o que o Conselho tem como poder, inclusive, é de solicitar o relatório de acompanhamento do plano. Que o poder público, em alguma das suas instâncias, né, secretarias, né, o Pernambuco, por exemplo, tem a sua gerência, a gerência da criança, do adolescente, da juventude. Pernambuco, por exemplo, poderia estar na gerência, só dando um exemplo, viu, McDouglas? Não, Só sim. dando um exemplo. Não estou querendo dar trabalho para você, não. Só dando um exemplo. Poderia, por exemplo, a gerência, que tem essa preocupação e trabalha com essa política, ter uma equipe, ter uma estrutura, ter uma equipe de planejamento, monitoramento e avaliação dessas políticas, porque são vários planos. E o Conselho Estadual solicita os relatórios, né? Porque aí a gerência, com uma equipe, com estrutura, vai criar os instrumentais de monitoramento, que vai ser encaminhado regularmente, sistematicamente, para os órgãos responsáveis, que aparecem lá no plano como responsáveis por executar aquelas ações, e vai alimentar esse sistema e fornecer com muita tranquilidade as informações ao órgão que é responsável. Ele é responsável por ter essa informação, divulgar, redefinir os planos, mas não responsável por essa execução. Então, hoje, eu tenho essa percepção de que nós não devemos delegar para os conselhos essa obrigação. Embora o nosso último plano esteja assim, eu vou debater isso e vou defender isso quando nós estivermos na fase de elaboração. Perfeito, professora. Muito boa, esclarecedora essa sua fala. Tem um monte de participantes falando, mas aí eu vou deixar um pouquinho para a gente pensar isso mais à frente.
Eu queria também trazer outro questionamento importante, de que a ausência da elaboração de planos, a ausência de planos, seja no contexto decenal ou com outro período de tempo menor, eu acho que... Está me ouvindo, professora Valéria? Cortou um pouquinho. Então, deixa eu só repetir. Então, nesse contexto de planos, a ausência de planos, seja no contexto estadual ou seja no contexto municipal, impacta diretamente nas ações da política pública? Qual a sua Sim, visão sobre isso? com certeza. Com certeza, vejam. É isso que eu ia dizer. Eu comecei a live dizendo, acho que eu vou deixar isso lá para o final. Mas eu vou retomar, vou pelo menos dar um flash aqui, né? Que é o seguinte, McDonald, no Brasil, as coisas acontecem muito ao contrário da administração pública, por exemplo. Professora, para a gente tá cortando um pouquinho. Pode falar. Voltou. Agora sim. Muito particulares do Brasil, que tem a ver um pouco com a questão da influência internacional, né? O Brasil, ele, no campo da criança e do adolescente, que é o campo. Professora, continua cortando, tá picotando bastante. Professora, professora, eu acho que ela não está me ouvindo. Então, a internet dela acho que deu uma travada e caiu de fato. E aí a gente, enquanto ela retorna, tenta retornar, a gente vai continuando. Tá, ele está dizendo que acho que não está muito boa a internet dela, de fato. Mas estão me ouvindo? Valéria, eu percebi, mas a mim vocês continuam ouvindo, não é? Então, enquanto Valéria volta, eu vou tentando falar um pouquinho das questões que vocês trouxeram. Rossana falou anteriormente da importância, né, dos municípios elaborarem seus planos, encaminharem para as câmaras municipais, para que assim possam ser aprovados e garantam os orçamentos. No contexto dessa fala, Ricardo também reforça que em muitos municípios os planos da primeira infância também já foram encaminhados para as câmaras a fim, né, de garantir esse orçamento que é tão importante no contexto da elaboração de política. Então, não se elabora política sem orçamento. Outra fala, e aí Romero trouxe, eu acredito que foi atrelado ao a questão da fala dos conselhos, enquanto Valéria falava, ele traz o seguinte: entendo que quando os conselhos assumem a atribuição de avaliar os planos, não fazem execução, mas cumprem fielmente suas atribuições, deliberando a partir da leitura das metas e ações não executadas. A partir daquela reflexão que a professora fez enquanto a questão do monitoramento e avaliação dos planos, né? Deixa eu ver se ela já está por aqui, para que a gente possa retomar a conversa. Deixa eu ver, acho que ela não voltou, por enquanto.
Pelo menos eu não estou vendo. Ah, voltou. Vamos aguardá-la para a gente seguir para as perguntas finais sobre a importância desses planos municipais, tá? Deu o convite. Mas aí eu não sei se ela está conseguindo aceitar. Mas é assim, o desafio é até na temática, tá vendo, meu povo? Isso é importante para vocês terem a noção do é, o quanto é desafiador, mas ao mesmo tempo o quanto é importante as nossas lutas diárias, né? O estabelecimento de reflexões a partir de questões tão importantes, né? Tão importantes. Deixa eu ver se a professora Valéria voltou. Eu ainda não identifiquei o retorno dela. Michelle Albuquerque está dizendo aqui que penso que as atribuições de monitoramento e avaliação não serem ou não serem também dos conselhos de direito é uma boa e complexa discussão. Eu acho que ela também está falando sobre a questão de ser monitorado ou não pelos conselhos de direitos. E Eduardo Paisão, ele coloca abaixo que a resposta por parte de cada município está no link abaixo da rede, que aí é um mapeamento que nós estamos fazendo, e aí, enquanto a professora está identificando aí a possível volta, eu queria já falar com os representantes aqui dos municípios que estão nos ouvindo, que estão nos acompanhando. A rede de enfrentamento encaminhou um formulário, né, um link para questionando algumas informações acerca de plano, acerca das políticas que envolvem o enfrentamento à violência sexual de crianças e adolescentes nos municípios, e nós tivemos retorno de apenas 71 municípios. Então, aquele município que possivelmente recebeu e puder responder, isso é importante para nutrir, né, com informações dos municípios, a continuidade de algumas ações e planejamentos a partir desse tema que nós trazemos, o Cadê Teu Plano? Rosana está aqui novamente reforçando, assim como Eduardo, que está no link do nosso Instagram aqui embaixo. Então, quando a gente acabar a live, vocês podem, enquanto município, clicar aí, responder essas perguntas para que a gente tenha um dado geral de como andam essas ações no município. Eu não identifiquei a volta da professora Valéria, acredito que, de fato, ela está com problemas quanto à internet. A gente está num dia, de fato, muito oscilante quanto a essas redes por conta dessa quantidade de chuva, mas aí, como a gente está se encaminhando até para a hora da live, não é? Para o encerramento da live, novamente, Rossana está colocando aí que essas respostas vão nos ajudar muito, não é? Principalmente para a identificação dessa ideia da realidade dos municípios. Mas aí, só para a gente ter um dado geral, que isso depois a gente ia falar no final, mas aí eu já vou antecipar. A gente fez esse levantamento a partir desse link, né, agora em abril de 2021, e nós identificamos 71 respostas sobre planos municipais, sobre a política de enfrentamento, e nós identificamos, vejam que coisa interessante, vejam que questão para a gente refletir. 81%, 81,7% destes municípios que responderam afirmaram não possuir planos municipais de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. 83,1% dessas respostas dos municípios informam que não sabem os eixos estratégicos que norteiam os possíveis planos. 63,4% afirmou não ter conhecimento do plano estadual. Então, vejam como
esse dado que a gente fez a partir do link é importante para que a gente consiga identificar a realidade dos municípios. Então, quando a gente vê que esses dados gerais, um município que 81% desses municípios não possuem plano, 83% desses municípios não sabem quais são os eixos estratégicos, o que compõe os planos, e 63% não conhece o nosso estadual, mesmo ele estando desatualizado, é um dado no qual a gente precisa de fato refletir. É um dado no qual, de fato, a gente precisa lançar olhar sobre a importância dessa temática que nós estamos trazendo em 2021. Então, esse dado 2021, ele é importante para que a gente consiga levar à tona aos municípios discussões tão importantes. E aí também vai nutrir a rede de enfrentamento quanto às formações, quanto ao acompanhamento, quanto à importância de estarmos, enquanto rede, junto a esses municípios, dialogando e contribuindo de alguma forma para que a gente possa ter uma uniformidade, tanto dessa política de enfrentamento, quanto dessa proposta de elaboração de planos. Então, quanto mais a gente tiver isso estruturado, mais instrumentos e subsídios a gente tem de cobrar no contexto de política pública, de cobrar dos nossos gestores. Então, como a Cefa está colocando aí, a gente precisa repensar, recomeçar, e isso é urgente, é emergencial. A gente tem acompanhado, inclusive foi tema e foi pauta da nossa rede de enfrentamento também, a diminuição de recursos que a gente tem hoje, enquanto política de assistência social, enquanto política de garantia de direitos. Então, quanto mais a gente tem amarrado esses dados e essas informações, mais subsídio a gente tem para cobrar. E aí a gente precisa, nesse momento tão difícil, em que a gente tem cortes consideráveis nas políticas, a gente precisa ser resistência. E a gente só consegue ser resistência quando a gente tem, de fato, algo enquanto política desenhada e estruturada no nosso município. Então, por isso, este ano a gente tem feito essa sensibilização. Então, Leonisa está colocando que, considerando que temos 106 municípios com nova gestão, que ainda estão se apropriando dessas informações. Perfeito, Leonisa. Nós tivemos um processo eleitoral o ano passado, onde 106 municípios tiveram gestões novas. Então, a gente ainda está com uma série de municípios que muitas vezes não sabem nem as ações que estavam sendo desenvolvidas ou se tinham ações, que a gente sabe também da dificuldade de trocas de gestão, o apagamento desses arquivos, né, quando perdem-se materiais, informações importantes, justamente para dificultar a gestão de quem assume. Infelizmente, isso é um retrato também da nossa estrutura política. Daí está colocando que, principalmente para os municípios com gestão nova nos CREAS, exatamente. E Eduardo Paisão está colocando que a situação está grave na pandemia. Com o isolamento social, as crianças e adolescentes ficam ainda mais vulneráveis, sem estarem frequentando as escolas, que é uma instituição importante para a identificação dessas violências. Rosana está colocando que em 2008 nós passamos por todas as regiões falando sobre o plano, sobre a importância do plano e sobre a estrutura, né, desse plano, de que forma esse plano pode contribuir para o fortalecimento dessas políticas de enfrentamento. Ricardo está colocando a importância de que isso comprova a necessidade de termos mecanismos para atrelar a responsabilidade com poder vinculante, uma adesão condicionada ou outro instrumento efetivo. Eduardo Paisão, representando também a Prefeitura do Recife, traz que com o desemprego e a fome, nossas crianças e adolescentes ficam mais vulneráveis ao trabalho infantil. Inclusive, uma de suas piores formas está atrelada à exploração sexual de crianças e adolescentes. Nilma, ela traz que o Conselho Tutelar tem recebido uma grande demanda de abuso sexual. Vejam só, isso é uma realidade de fato existente. Então, muitos municípios têm relatado também esse aumento de dados.
Cepa Caruaru está colocando que se no período da pandemia os índices aumentaram, podemos dizer também que o trabalho preventivo foi frágil, exatamente. Justamente porque muitos equipamentos, além dos cortes que já tiveram enquanto estrutura política, também estiveram alguns equipamentos com funcionamento não 100%, com diminuição de profissionais, com escalas, e isso dificulta também, fragiliza as questões, tanto as ações preventivas quanto as ações protetivas. Tassiana está colocando aqui que a escola é um espaço importante para a identificação. Isso, de fato, a gente identificou, a gente tem trabalhado, né? A partir do programa Atenção Redobrada, nós pegamos um gancho de atuação justamente para trabalhar essas metodologias de identificação dentro da escola. Nós estamos com alguns municípios, Canhotinho nós fizemos para 250 professores da rede de educação, porque a escola hoje sim é um forte instrumento de identificação e de encaminhamento desses casos de violência. Mana Duarte está colocando também é necessário considerar o número de crianças que vão vir adoecidas, precisando da rede fortalecida. Exato, Mana. Principalmente, seja no contexto de violência e negligência, como também nas questões de adoecimento psicológicos, né? Nós precisamos fortalecer também essa política de saúde mental que está cada vez mais fragilizada. Professora, de volta para a nossa live. Eu fiquei aqui lendo os comentários para que a gente pudesse trazer também a participação do pessoal. E aí, pelo nosso horário, a gente já está também se encaminhando para os momentos finais dessa live. Mas aí, enquanto a sua internet estava oscilando, nós tivemos algumas discussões, né? As pessoas se colocaram, né? O próprio Romero, ele trouxe uma discussão quando a gente falava do monitoramento por meio do conselho, e aí ele trouxe uma reflexão também de que não entenderia como uma proposta de execução, mas sim de acompanhamento dessa política. E aí outras várias questões foram trazendo questões a partir da sua fala. Mas para a gente levar para as nossas perguntas finais, eu queria que você pudesse falar um pouquinho, porque esse ano a campanha da rede ela vai trazer está trazendo a provocativa da elaboração e avaliação desses planos. Como você avalia essa iniciativa da rede a partir dessa necessidade de provocar a temática do plano? Então, como seria essa sua avaliação enquanto rede? Por quê? Novamente, eu friso que alguns municípios ficaram com muita dúvida por que a gente escolheu esse tema. Mas aí eu acho importante trazer o seu olhar sobre a avaliação desse tema. Por quê? Né? Como você avalia a escolha por esse tema deste ano 2021? Os planos, eles continuam sendo muito estratégicos e importantes no Brasil, nos estados, nos seus municípios. Para os municípios que têm dúvidas, estão com dúvidas, pensem o seguinte, né? Tanto a população como os agentes públicos dos municípios. Pensem o seguinte: quais são as políticas públicas que seu município tem para o enfrentamento à violência sexual de crianças e adolescentes? E não venham me falar apenas do CREAS, porque não é suficiente, não é justo cobrar unicamente da política de assistência social o enfrentamento à violência sexual. Se essa é a sua resposta, não vale. Eu quero saber o que é saúde do município, o que é educação, o que é meio ambiente, direitos humanos, habitação, que tem tudo a ver com a questão da violência sexual, tem do seu município pensado e executado, né, com equipes à frente, discutindo, focado no tema da violência sexual. Se não tem, e se só tem assistência social com os CREAS, é a primeira coisa que você se lembra, significa que o seu município precisa sentar, sociedade civil, o governo, e discutir estratégias. E essas estratégias serão ações, e essas ações se transformarão em políticas que possam ser executadas pelo município,
que possam ser orientadoras, né, das ações, tanto das ONGs, das organizações não governamentais, como também dos órgãos governamentais. E só para fechar aquilo que, quando travou tudo, eu estava falando, Mark Douglas, que eu estava dizendo que no Brasil as coisas acontecem ao contrário, eu não consigo dizer isso, já prestou atenção? Toda vez que eu vou falar esse assunto, eu caio. Tomara que eu não caia agora, no final. Que é o seguinte, na verdade, a gente está falando da ponta, que são os planos. O que a gente deveria ter é política. Os planos, eles desenvolvem a política. Mas no Brasil a gente faz o contrário, a gente tem planos e não tem política. Então, na administração pública, no planejamento, nós aprendemos assim, política e o planejamento dessa política, como essa política vai ser desenvolvida, quem vai assumir as ações e tudo mais, esse detalhamento que são os planos operacionais. E o plano de enfrentamento é um plano operacional, que no Brasil ainda é muito importante, porque, na verdade, a gente tem muito pouco. Hoje a gente estava no comitê gestor, não foi, Mark Douglas, discutindo justamente isso, né? Como nos falta, por exemplo, um pequeno exemplo aqui, como nos falta na saúde, unidades de saúde com equipe, com psicólogos que façam atendimento às crianças vítimas de violência, que trazem um trauma, que precisam ser acompanhadas. No seu município, para onde essas crianças vão? Se você não sabe, significa que precisa planejar, precisa pensar política. Se você não identifica, é porque talvez nem exista, não é? Exatamente. Que a gente sabe que tem uma ausência muito grande, uma lacuna muito grande de política pública. Com relação àquilo que o Romero estava dizendo, eu não estou dizendo que só para ficar bem claro, eu não estou dizendo que o poder de monitoramento, de acompanhamento, continua sendo do Conselho de Direitos, porque ele faz o controle de todas as políticas, é ele. O Estatuto já disse isso lá. E eu defendo bastante isso. O que eu estou dizendo é que ele não precisa executar o monitoramento, ele não precisa ter uma equipe técnica, porque, vejam, se a gente tem 5 planos, pegando o exemplo de Pernambuco, 5 planos, a gente vai precisar, no mínimo, de 5 equipes para acompanhar cada plano desse. Vamos pegar o exemplo do plano do atendimento socioeducativo, plano estadual. Nós temos, o SEDCA tem uma equipe que faz um acompanhamento, monitoramento, avaliação. Tivemos a avaliação semana passada desse plano, mas tem uma equipe para isso. Nós vamos ter, os conselhos terão quantas equipes para fazer isso? Será que isso não é um papel exclusivo do poder público? E cabe ao Conselho solicitar, com o poder que ele tem, as informações para o seu acompanhamento de como está a execução da política, para ele fazer o controle, que esse é o papel dele. É nesse sentido, Romero, que eu estava falando. Perfeito, professora. Alguns dos comentários, depois que a gente conseguiu restabelecer a conexão, Diego colocou também que é importante pensar nas violências sofridas a partir da LGBTfobia, e aí também isso pode não, deve ser um eixo trabalhado dentro desses planos, né? Eduardo Paizan, ele intensifica também que é importante tirar essa invisibilidade das infâncias e adolescências LGBTQIA+, que, em especial, adolescentes trans estão muito vulneráveis à exploração sexual, quando expulsa dos seus lares, quando assumem sua identidade de gênero diversa, né? Deixa eu ver os outros comentários aqui. Tassiana colocou: temos a metodologia da linha do cuidado na política de saúde, visando a integralidade do cuidado. Deixa eu ver. Ricardo colocou: há um grande desafio em relação à educação sexual de crianças e adolescentes, considerando as composições conservadoras e fundamentalistas das questões e instituições. É um problema real, e de fato, um problema real e gigantesco. Eduardo Paizan colocou: importante, Valéria,
está no planejamento do Condica Recife revisitar nossa política de atendimento, que só tem a proteção especial. Vejam que reflexão importante. Ricardo colocando, meu mantra, cadê a linha de cuidados na saúde nessa questão? Exato. Precisamos também, em algum momento, trazer essa temática da saúde mental como algo também de temática estadual para a gente refletir. Eu acho que cabe também essa ampliação dessa discussão, é como a professora Valéria disse, durante a manhã nós estávamos no comitê colegiado, comitê gestor, e a importância também dessa política de saúde mental, ela foi também expressa e amplamente dialogada hoje pela manhã, nessa invisibilidade mesmo desses serviços que consigam dar conta dessas crianças, desses adolescentes que em determinado momento nesse fluxo da rede fica desacobertada, né? Então é muito importante essa temática. Professora Valéria, cadê? Hanna está pedindo para repetir a campanha desse ano. Cadê teu plano? A gente está fazendo essa provocativa de fato para o Estado, para o município. Cadê teu plano? O enfrentamento às violências sexuais contra crianças e adolescentes é dever de todos, todas e todes. Luciene está falando da falta de capacitação, formação nos municípios para qualificar esse atendimento. Isso, de fato, a gente também tem enquanto discussão, né? A gente também, enquanto rede, tem pensado nessas ações junto aos municípios a partir desse ano todo, justamente para poder discutir sobre essa qualificação desse atendimento. E aí, como nós não temos, por enquanto, perguntas, professora Valéria, eu queria que você pudesse fazer suas considerações finais, trazer mais alguma informação, caso sinta a necessidade e ache importante, para que a gente se encaminhe para os fechamentos. Eu só quero dizer que hoje foi só um flash do que a gente tem para discutir durante toda a campanha, né? O planejamento, o plano, é um processo que demanda muito debate e muita participação. Então, ninguém pode ficar de fora, né? A gente tem que discutir. E a participação da sociedade é fundamental e faz toda a diferença nas propostas que terminam sendo consolidadas nos planos. Queria dizer que o que eu estava falando a respeito, pegando o exemplo da saúde, recentemente eu terminei sendo abordada por conta de um caso de violência sexual de uma criança lá em Jaboatão, porque as pessoas ainda, né, terminam me acionando, mesmo sendo professora, mas sabe que atuo nessa área e tal. Então, a criança precisava urgentemente de um acompanhamento psicológico. E ela estava numa fila de espera no IMIP, certo? Porque o número, a gente tem política pública, a gente diz, a gente tem a linha de cuidado, e ela é super legal, a linha de cuidado, no campo da saúde. Mas política pública, ela só se materializa quando a gente tem a casa, o escritório e as pessoas, os profissionais, as equipes para atender. E nós não temos. Nós temos a política na normativa. Ela está elaborada, ela está escrita, mas nós temos poucas instituições ou poucas unidades da saúde que prestam o serviço. É isso que a gente está discutindo. A gente tem, na política da assistência, a gente tem os serviços de enfrentamento do CREAS, na saúde a gente tem polícia da criança, tem o juizado da infância, a gente tem. Mas o quanto é que a gente tem? E quanto de pessoal a gente tem? E a capilaridade desse serviço? Eles estão no estado todo ou estão concentrados na região metropolitana ou em Recife? É disso que a gente discute. A universalização da política pública. Então, a gente tem normativas super legais, escritas dentro das políticas setoriais, mas a gente não tem as unidades. E, para isso, a gente precisa de equipe, precisa de psicólogo, de assistente social, de pedagogo, em todas as políticas. E a gente precisa de servidor público. Não é profissional terceirizado, que o contrato acaba em 2, 3 anos. Esse é um problema da política também. Não, a qualificação tem a ver com isso.
Você não termina por não formar especialistas na política de enfrentamento à violência da criança e do adolescente. Então, esse é um debate, né, Mark Douglas, amplo, que a gente vai tentar, durante esse mês todo aí, ver as várias frentes de discussão em relação à violência sexual e essa estratégia que no Brasil ela terminou por se consolidar, que é de fazer os planos, né? E vamos ver se a gente agora consegue, em 2020, desenhar uma proposta mais robusta, né? Mais pensada com mais tempo, né? Para a gente trazer aí informações que realmente saiam do papel, saiam das estantes, né? Dos arquivos no computador e vá para a ação mesmo, para a política pública, né? Porque se a gente for revisitar o nosso plano de 2008, a gente não encontra. Essa é a verdade. Exato, professora. Então, gente, a gente gostaria, de fato, de agradecer a todo mundo que está aqui conosco, né, nos acompanhando, participando desse nosso lançamento, desse nosso pontapé da campanha da Rede de Enfrentamento 2021, trazendo toda a importância dessa política, desse enfrentamento, dessas práticas preventivas e da elaboração monitoramento e avaliação desses planos. Então, a gente agradece muito a participação de vocês. Novamente, reforça que no link do nosso Instagram tem um link que vai levar para os municípios, principalmente, que não responderam. Leva para um questionário, leva para um questionamento, onde a gente vai falar sobre a realidade desses municípios a partir desses planos, se eles têm, se conhecem. Então, o município que não respondeu, vai lá no nosso feed, na nossa página do Instagram, clica que vai diretamente para o link e responde para justamente subsidiar as ações durante esse ano. Iria reforçar isso também, professora? Era, tudo bem, era isso mesmo. Então, municípios, por favor, a gente pede para que vocês respondam para que a gente tenha esse dado mais real. Né? E aí, só relembrando, dia 18, a gente vai ter um bate-papo na Rádio Mulher pelo Facebook do Centro das Mulheres do Cabo, tá? Pela parte da manhã, de 9 às 10 da manhã. E também, às 5 horas da tarde, nós teremos, que foi o que a professora já nos colocou e nos deixou com o gostinho de quero mais. Dia 18, 5 horas da tarde, nós teremos o webinário da rede, que vai ser transmitido pelo Facebook da rede. Então, participem, se inscrevam. Todas as agendas não estão disponíveis, né, na nossa página do Instagram, na nossa página do Facebook. Então, acessem, participem e mobilizem os municípios a estarem conosco. Pode falar, professora. Não, era o horário do webinário. Eu acho que não é 5. Ah, desculpa. Encerra às 5. Eu confundi aqui. De 2 às 5. Desculpa. São tantas informações que eu notei aqui que eu troquei e deixei para o fim. Né? Então, de 2 às 5. Então, mobilizem, participem. Toda a campanha a gente disponibilizou, né, no feed do Instagram, do Facebook. Então, participem e mobilizem. E, de fato, a gente só tem a agradecer. Agradecer à professora Valéria pelo comprometimento, pela disponibilidade, né? Porque a gente está hoje desde cedo fazendo discussões, seja em comitês, seja em informações. Então, de fato, a gente agradece a sua disponibilidade, né? Para que você sempre está colaborando com a rede, participa como membro, né? A partir do GCRI. Então, de fato, é um agradecimento nosso. Né? Somos rede. Exato. Então, principalmente pessoal, quando a internet ajuda. Principalmente quando a internet ajuda. Exato, exato. A rede da internet também é rede, né? Então, gente, obrigado. Até o próximo momento. Estejam conosco nas demais agendas e, por favor, os municípios que não responderam, respondam também a partir do link as informações sobre os planos nos municípios de vocês, tá? Então, até mais, vou deixar essa live salva e mais informações a gente vai passando nas redes sociais da nossa rede de enfrentamento e dos parceiros também. Obrigado. Saúde para todo mundo, né, Mac? Saúde. Saúde para todo mundo. Saúde e vacina para todo mundo, né?
Isso, saúde, vacina e renda para as pessoas. Exato. Então, tchau, gente. Tá, gente?